Boa tarde, irmãos. Hoje, quinta-feira, dia 14 de maio. Hoje, dia normal de estudo bíblico da nossa igreja. Seria, se nós não estivéssemos impedidos de nos reunir. Mas nós temos usado esses estudos de quinta-feira para podermos estar aprendendo mais a palavra de Deus. E logo, logo nós retornaremos aos nossos estudos na igreja. Nós temos estudado o livro de Apocalipse. E hoje eu gostaria de estar lendo alguns versículos aqui de um estudo que nós iremos ainda fazer na igreja, mas para trazer para nós já alguns elementos importantes que nós devemos refletir da palavra de Deus. Eu gostaria de ler aqui em Apocalipse capítulo 2, versículos 18 a 20. Nos fala assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Irmãos, esse momento que nós estamos passando de grande dificuldade tem feito muitas pessoas pensarem em coisas erradas, pensarem que isso não procede, não está debaixo da permissão de Deus. Nós sabemos que Deus tem o controle absoluto de todas as coisas e nada acontece sem o consentimento dele. Portanto, o que nós precisamos é estar estudando a palavra de Deus, confiando na palavra de Deus, buscando conhecimento da palavra de Deus para estarmos firmados nas promessas que Deus nos faz, para passarmos os momentos de tribulação, de provações, crendo na vitória que Deus requer para nós. O interessante no livro de Apocalipse, nas cartas que Jesus escreve às igrejas, às 7 igrejas, em todas as cartas Jesus fala: ao vencedor darei isso, darei isso. Ou seja, o livro de Apocalipse não fala somente a respeito das últimas coisas, mas fala fundamentalmente a respeito da vitória de Cristo e da vitória da igreja de Cristo. Nós somos vencedores e nós devemos estar buscando o cumprimento da vontade de Deus através do nosso serviço, daquilo que fazemos, da convicção que temos, para podermos estar recebendo a vitória que Cristo garante para nós, para a sua igreja. Aqui nós temos um alerta de Cristo Jesus. Jesus Cristo está escrevendo a igreja de Tiatira e ele começa elogiando a igreja. E interessante que aqui Jesus ele exalta a atitude que a igreja estava tendo. Jesus, aqui no versículo 19, Jesus fala que ele reconhece que aquela igreja era uma igreja operosa, ou havia trabalho naquela igreja, a agenda estava cheia, várias atividades, eles estavam fazendo isso, trabalhando para o reino de Deus, trabalhando, obedecendo a Cristo Jesus. Ele exalta também que a igreja era marcada pelo amor, a igreja possuía a maior das virtudes, que é o amor. O que faltava em outras igrejas, a igreja de Tiatira estava dando testemunho porque praticava o amor a Deus, o amor para com as pessoas. Jesus também exalta que a igreja era marcada pela fé, pela confiança em Deus, buscava viver uma vida na presença de Deus. A igreja era marcada também pela perseverança, ou seja, pela paciência que traz vitória. A igreja passava pelas provas com firmeza, confiando, crendo e aguardando a vitória que Deus oferece. E a igreja estava em franco progresso espiritual. Aqui Jesus fala: as tuas últimas obras eram mais numerosas do que as primeiras, são mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, a igreja estava progredindo. Mas, ao mesmo tempo que Jesus exalta essas atitudes da igreja, Jesus fala: está faltando apenas uma coisa para vocês. Vocês precisam retornar à prática fiel dos meus ensinamentos, da doutrina. Por isso que no versículo 20, Jesus repreende aquela profetisa que tinha se levantado naquela igreja chamada Jezabel, que estava ensinando falsas doutrinas.
estava ensinando um falso amor. E Jesus alerta aquela igreja e diz: olha, vocês precisam retornar à prática da verdadeira doutrina, do ensino de Deus, do ensino de Cristo Jesus. E não olhar para as novidades que aparecem, mas praticar o verdadeiro ensino, que é fundamental para estarmos em comunhão com Deus, confiando plenamente nele. Por isso, é importante nós estudarmos a palavra de Deus. É importante nós aproveitarmos esse tempo para termos mais intimidade com a palavra de Deus e firmarmos a nossa vida na presença de Deus. Que Deus esteja nos abençoando e que possamos verdadeiramente usar esse período agora para estudar mais a palavra, para conhecer mais a palavra de Deus. E quando retornarmos aos nossos estudos, você está convidado para participar do estudo bíblico na quinta-feira, para podermos aprender mais ainda a respeito da palavra de Deus, da doutrina fiel, para não sermos levados por ventos de doutrinas, para não crermos naquilo que não é da palavra de Deus, mas para nós nos firmarmos no ensino de Cristo Jesus. Portanto, Deus esteja nos abençoando, continuemos firmes na nossa fé, aguardando o momento que Deus nos reunirá para continuarmos testemunhando aquilo que Ele tem feito por nós e para nós continuarmos pregando a sua palavra, proclamando a salvação em Cristo Jesus. Deus nos abençoe.